momento em que acontecia a tragédia, e por acaso saí tarde porque havia um engarrafamento terrível, desde a Gamec até a Telecom, na 21 de janeiro. A saída do sul do Luanda para lá, não é? Isso mesmo. Então, para mim, o que eu tenho a dizer é simples. Nós devemos repudiar esses atos com extrema veemência mesmo. Porque nós estamos a falar de pessoas que saem para ganhar a vida e perdem a vida quando tentam ganhar a vida. Nós estamos a falar de uma cidadã que deixa 3 filhos de um marido desempregado. Já alguns esforços que estão a ser feitos por parte do governo, mas isso não apaga propriamente algumas palavras que têm sido disparadas por altas patentes da polícia, que classificam aquilo como sendo algo normal, simples e normal. Nós não podemos normalizar a violência, principalmente das pessoas que são arrastadas para esse tipo de vida por causa das péssimas políticas que o governo põe. Aquilo só já não é violência, aquilo é mais do que violência, aquilo é morte, não é? Nós podemos falar eu acho que o nome que se dá àquilo que aconteceu, aquilo é terrorismo de Estado. Bom, é terrorismo de Estado. Vou passar um pouco por todos. Galeng, alguma ideia quanto ao ocorrido na terça-feira e bem no fim da tarde daquele dia? Bem, infelizmente temos que comentar uma situação tão trágica. É um acontecimento trágico que efetivamente abala toda a sociedade. E eu faço uma analogia mais virada à comunicação, na perspectiva de que, às vezes, quando estamos a olhar ou a observar determinados comportamentos sociais, nós atacamos simplesmente o facto. Temos que deixar de ser muito factuais, nós temos que ser mais profundos. Factuais por quê? Porque o que aconteceu é apenas uma gota num oceano de comportamentos e ações que têm ocorrido constantemente. Já o Rufino. Exatamente, o Rufino. Havia uma zungueira em Viana. Então, nós não podemos parar e refletir sobre a zungueira. E disseram, segundo o Podo Via, também, há bem poucos dias, ou no mesmo dia, teria ocorrido um outro incidente igual, da morte de um indivíduo em qualquer lugar da cidade, segundo eu vi. Exatamente. Eu não me apercebi deste, mas a forma como foi noticiada, a forma como essa informação nos chegou é totalmente repudiada a todos os níveis, mas mais do que tudo, estamos com problema de educação, estamos com problema de formação do quadro da polícia, e tal como fiz referência no debate no outro dia, a educação na verdade é geral. Do ponto de vista geral, todos nós precisamos de incorporar mais o sentimento de irmandade. Vem aí, está o resgate, a Operação Resgate, mas a Operação Resgate falha e peca por isso, por causa da educação, exatamente dos quadros que saem para a ação. Mas não é muito cedo para nós termos a educação nesses últimos tempos, desde 2017, essa educação, acho que não pode entrar tão rápido, porque afinal a educação também é uma coisa, é uma premissa que demora a entrar na nossa mente, não é? Ainda é muito cedo. Durante muito tempo, olhando para a perspectiva que nós vivemos ao longo depois da independência, nós vivemos manutenção do poder. Houve uma manutenção do poder propositado para efetivamente criar assimilados para fora, e aquelas pessoas que não eram assimiladas ficavam para cá. Então eram selecionadas pessoas que têm um pouquinho de avanço do ponto de vista intelectual para outros lugares, e parecia que aqui seria um simples deserto e quem era assimilado poderia comandar aquele grupo dentro do deserto. Então, quando há manutenção de poder por via da educação, não se espera muito daquele que são os quadros que gerem a polícia, os polícias, os militares. Então, estamos num momento em que parece que a selva está parada de ser selva, mas ainda é só aparência. Nós estamos ainda no meio de uma situação que precisamos nos compreender mais quem somos, de onde viemos e para onde vamos, porque está uma situação complexa que, do ponto de vista cultural, nós desconhecemos as nossas reais origens. Nós nos esquecemos que aquela senhora é nossa irmã, esquecemos que aquela senhora é nossa mãe, esquecemos que aquela senhora é nossa tia, nossa prima. Quando nós começamos a compreender que cada um é parte de nós,
que cada um, tal como dizia a psicologia da Gestalt, que a soma de todas as partes é que forma um único corpo, aí poderemos compreender que se eu fizer mal a alguém, acabará sempre a afetar a mim, e aí teremos uma sociedade mais justa e com um equilíbrio social. Obrigado, Galengue. Filipe Vidal, tem alguma ideia sobre ou está tão triste que não pode falar sobre isso? Olha, se eu me calasse, seria um crime, não é? Embora que os meus irmãos falaram muito bem, talvez eu vá numa perspectiva mais espiritual. Quando uma sociedade mata mulheres, quando um homem armado, treinado institucionalmente para defender o povo, dispara a queima-roupa numa mulher, a sociedade está completamente doente. E a nossa sociedade está doente por quê? Porque nós deixamos, como disse bem o Galengue, deixamos de ser nós mesmos, nós não nos conhecemos e estamos a esquecer um fator importante. A mulher é a base de tudo. Quando a mulher voltar ao seu lugar, primeiro, é até complicado tecer algumas considerações sobre isso, porque eu sinto vergonha nesse momento de ser angolano. Por causa dessa situação, sinto vergonha porque eu já fui militar, fiz um juramento à bandeira e fico com vergonha até de usar a farda que um dia me orgulhou, porque nunca me ensinaram a fazer isso. Sempre me ensinaram a defender o povo. Dentro do juramento está escrito defender o povo com a nossa própria vida. Mas também está escrito no fim, se eu violar esse meu juramento, que o ódio de todo o meu povo se dirija contra mim. Não é o sentimento de ódio que eu tenho nesse momento, mas é sentimento de vergonha. Por isso, ter sido feito por um militar. E o que mais me envergonha é quando altas patentes, ao fazer o comunicado na televisão, acham isso trivial. A Ju não vai voltar. Como é que aquelas crianças amanhã vão acreditar no polícia? E existem polícias bons também. Muita atenção. Exatamente. Existem polícias bons também, mas amanhã essas crianças poderão ter uma visão muito errônea do que é um Estado. Um transtorno psicológico, mas o pior aqui é a violência institucional constante que se faz contra a mulher. É grave. E a maior violência é a mulher estar na rua a vender. Agostinho Neto já dizia, Quitandeira vende laranjas, mas vende-se. O pior é nós não queremos aceitar que Angola tem fome. Alguém disse que Angola já não há fome em Angola, mas aquela senhora morreu por causa de fome, que existe. E nós temos um país que desperdiça as 3 maiores riquezas do mundo. Juventude, sol e capim. Isso tudo, mas o pior é que tudo falha porque nós não assumimos a cultura. Porque um indivíduo, quando aprender quando o homem começar a aprender que basta uma mulher estar grávida, está no nível da tua mãe, você não vai disparar contra ela. Não vai fazer isso. E me desculpem, meus amigos lá em casa, me desculpem os dirigentes do país, mas isso não se faz. É preciso acabar com essa violência institucional com a mulher muito rapidamente, porque a mulher é o bem mais supremo que a gente tem na nossa sociedade. Ainda no mês de março, ainda por cima no mês de março, o Gangsta, estamos com este sentimento quando falávamos do bem da mulher. Neste mês assistimos um caso parecido, há muitos mais casos, mas este é o caso talvez mais hediondo nos últimos dias, porque foi um polícia que de extrema vontade decidiu fazer o seu passa-me a palavra, de atirar numa senhora assim, friamente, logo no mês de março, mês da mulher. O que é que lhe apraz dizer, Gangsta? Queria só que, não sei se vai ser um reparo ao Cota Miguel falar que foi o ato mais hediondo dos últimos dias. Também não concordo, porque eu moro no Ojenda, sou do Kazenga. Vamos só entrar no Xindovava, no Kibodo. Vamos encontrar meninas com cabelos amarelos, barrigas inflamadas, que só comem uma vez por dia, entende? Não estou a querer descurar a situação da nossa irmã que foi assassinada, né?
Dizia Tomás Sankara, um cidadão com uma farda do exército ou da polícia, desinstruído, é um potencial criminoso. O caso da Juliana não é um caso isolado, só foi o caso mais mediatizado na perspectiva da mídia alternativa. Foi o povo que denunciou. Não foi a mídia convencional, as cadeias de televisão. Não. Foi o povo que pegou o telefone e espalhou-se. E se tornou-se um vírus. Entende? Nessa perspectiva. Mas são 42 anos de independência que a polícia mata. A polícia em Angola foi criada para defender os interesses dos supostos burgueses gatunos, supostos capitalistas, entende? Em Angola, a polícia é a continuação da Guarda Imperial, na época das monarquias europeias. Quando se transformou em República de Angola e nós proclamamos a independência, o propósito da polícia foi esse. A polícia de Angola é uma polícia... Vai para as periferias, agentes do SIC, a fuzilarem miúdos de 17 anos diante dos pais. Sabe o que é que eles fazem? A mascote do bandido, ele pega, mete no bolso e leva. Você não é polícia. Só estás legalizado para ser um assassino. Tens uma farda, tens uma bota, tens uma arma. Está a entender? E tens um treinamento automaticamente associado com a impunidade e a arrogância e a petulância porque você tem o crachá. Quando altas patentes da polícia e o porta-voz da polícia vem a público dizer que foi um suposto polícia, o Ganga também foi assassinado por um suposto militar, o menino, nosso menino dali do Rufino, do Zango, também foi um suposto, sempre vai ser suposto. E eu concordo aqui com o irmão Vidal quando chama a atenção da perspectiva da espiritualidade. Temos um país que anda doente há 42 anos. Tudo o que estamos a viver hoje é consequente dessa proclamação de independência unilateral, em que os valores, os fatores de identidade cultural, os valores culturais foram levados para baixo e temos essa sociedade que a gente está a viver nos dias de hoje. Essas miúdas que estão a encher o rabo com balão, que essas picas, as tais jardadas, é consequência da situação do país. Entende? Tantas universidades, tantos institutos superiores, o que é que isso muda? Já experimentamos o país durante 42 anos com gente que tem gravata, com gente que usa fato, que usa aquele português vernáculo que se parece como branco. Não mudou nada. E não vai mudar se a gente continuar aqui, nessa perspectiva. Eu penso que deve haver uma ação, cada vez mais de cidadania, de cidadãos que pensam partirem para a luta. O país tem que mudar nessa perspectiva, não vamos esperar mais o governo. Já ficamos 42 anos isolados. Ninguém deu um ponto de vista, mas as pessoas saíram bilionários, com casas em Portugal e casas em Cascais. Matar para eles, isso é a máquina. Eles têm uma máquina de assassinar pobres. Porque o único criminoso em Angola é só o pobre. Vai aqui nessas cadeias, vai encontrar miúdos que têm 17, 18 anos, que têm 25 anos, estão lá a cumprir prisão preventiva há 4 anos, porque roubou uma botija. Quem roubou o dinheiro da Zona Angola não foi esses meninos. O crime que nós temos nos bairros é um crime endossado, ou pelo desvio do conduto ou pela panela vazia, mas a maior parte dos casos é pela panela vazia. Aquela senhora foi na rua para sobreviver. Ela já vive. A energia maior deu-lhe o legado da vida. Mas a política do Estado lhe deu a condição de sobrevivente. É uma sobrevivente. Quando agora vem dar emprego ao marido da senhora, eu penso que foi uma atitude muito bonita que o Estado fez. Até eu parabenizo o Estado. Então quero aconselhar o governo por intermédio da polícia para matar mais 500 mil zungueiras, que é para dar mais 500 mil postos de emprego para senhores. Afinal, temos que morrer. Temos que morrer, as senhoras têm que ser assassinadas. Estamos em março. Entende? Março mulher. E vê o que é que dão de presente às nossas mães. É aquilo que a doutora Canguima Nanás tem dito, que as mulheres povoam o mundo. Qual é o homem que não vem de uma mulher? Entende? Então não há sentimento, não há. Os detentores do poder em Angola nunca foram seres humanos, são vampiros. Toningos está a ouvir, ainda por cima, depois vai continuar. Onde é que nos coloca então a consciência cultural de um povo que sofre todos esses problemas, ainda por cima no mês de março, com um disparo a queima-roupa a uma mulher com 29 anos de idade, a senhora Juliana Cafrica? Bem, primeiro, dizer que estou aqui perante um painel muito inteligente, muito poderoso. Isto é praticamente uma assembleia, E né? ser o último a falar depois dessas ilustres personalidades falar, me coloca a ter que superar-me, no beira da mão. Isso é para parabenizar tudo o que foi dito aqui. Na verdade, nós estamos a falar da Manaju, que Deus a tenha,
estamos a falar do Rufino e de outras pessoas singulares que foram afetadas. Mas eu nasci no Mochico. Quando a independência chegou, eu tinha 7 anos e vi balas cruzarem em frente de mim. Portanto, a morte em Angola não começa hoje e não, a morte de uma pessoa nos abala hoje porque hoje estamos um pouco mais organizados. Já morreu muita gente de uma só vez, constantemente. Não quero falar do Zezé Ntombe e do que aconteceu no Quito Guanavara, Tangamba. Isso é fruto da guerra, não? Não é fruto da guerra. É do desentendimento. Incompreensão. Nem sequer é fruto de incompreensão. Desculpe lá, eu preciso de acabar o meu raciocínio. Vamos embora. Se nós definirmos o que são repúblicas, o que são reinos, vamos encontrar propósitos de uma gestão sobre povos. Não temos sido, sempre vindo a dizer isso, não temos sido muito coerentes com o problema da humanidade, mas as repúblicas são projetos de obediência bíblica e se nós conseguirmos avaliar o que está naquilo que é bíblico, a posição geográfica das histórias da Bíblia estão mais acerca do Mediterrâneo, né? Podem me contrariar aqui, circundam-se entre Egito, Síria, Israel e ali. E se você ler as histórias, os acontecimentos bíblicos, você cria uma imagem dos personagens que estão aí a atuar. E, obviamente, se és africano, você, sobretudo se és negro, tu estás excluído na atuação. O que eu vejo na atuação dos governos, que é uma obediência autêntica do Vaticano, é a eliminação dos excluídos da Bíblia. A Bíblia não fala do rio Zambeze, não fala do rio Tanganica, não fala do lago Tanganica, não fala do rio Congo, não fala do Kassai, não fala da Amazônia. E nesses locais hoje tem olhos azuis como predominância. E a bala que matou a irmã Ju não foi fabricada em Angola, a arma também, a farda também. Portanto, nós estamos a ser persuadidos por aquilo que é uma projeção mundial. E se você for digno de si próprio e conferir a atuação religiosa e a política, você vai detectar que a salvação é a tua cultura. E já foi dito aqui pelos meus colegas que é aquilo que eles têm medo de ver acontecer. Por isso, eu prefiro não falar mais dos problemas, eu já identifiquei o que é que se passa e eu quero atuar. Aqui, se nós não agirmos com princípios culturais, com consciência de cultura, vamos sempre lamentar. E fico triste quando fico sempre a lamentar. Eu quero celebrar. Eu estou vivo e eu existo. Eu sou uma potência e eu posso transformar o mundo. E eu tenho capacidade de transformar o mundo. E eu quero colocar sempre, usarmos nosso tempo para como é que vamos estruturar os nossos passos para frente. Porque nós sabemos quem é o nosso inimigo. Nós sabemos quem nos quer destruir. O polícia que disparou para Manaju com a arma que não foi feita cá, com a farda que não foi feita cá, com a bala e a política que não foi feita cá, é exatamente o tio daqueles órfãos que ficaram. Só que ele não sabe disso, como o Fernando Galenga disse. Não sabe porque ele está despido de princípios culturais. Ponto final. Cultura de consciência daqui em diante. Cultura de consciência. É a solução desse país. 16 de março de 2019, edição número 11 do Ponto de Encontro, com os gladiadores, os pensadores na rádio. Vamos então partir para a consciência cultural. Como é que isso tudo começa? É a segunda vez que o Toringus diz que não veio aqui para falar do passado, tem que falar a solução, afinal. Você tem solução para essas coisas. Consciência cultural é o quê, afinal? É identificarmos, e que já está aqui identificado, pelo menos nesse painel, conheço o Vidal, conheço o Isidro, conheço o Gangsta, conheço o Galenga, conheço o Miguel Neto, conheço quem está a nos ouvir, conheço Angola, ok? E não quero mais, honestamente, vacilar. Eu, pessoalmente, assumo-me como membro dessa sociedade angolana, que posso provar por A mais B, e felizmente temos um governo que está a precisar de nós, atenção, e sublinha isso. E eu repito, temos um governo que está a precisar de nós e tem as portas abertas. Quando o Presidente da República, João Lourenço, parte com resgate, ele não parte com resgate
de ânimo leve. Ele herda razões de José Eduardo dos Santos. Quando José Eduardo dos Santos diz eliminemos o fator externo para tratarmos do fator interno, ele venceu batalhas também que beneficiaram João Lourenço. E José Eduardo herdou vitórias de Agostinho Neto. Agostinho Neto herdou dos nossos reinos. E nós somos os seguintes. Somos a seguir. A política do Presidente da República atual de Angola em fazer resgate é uma política muito ingrata para ele próprio, no aspecto de que ele é presidente do partido corrupto, de onde ele vai buscar na incubadora de corruptos aquilo que ele consegue pensar para dar solução a um problema. Portanto, isso tem algum propósito no futuro? Será que será difícil positivo para ele, porque ele tem uma incubadora podre, mas o país não é um partido. Atenção que nós temos que atualizar nossas mentalidades. No tempo do partido único, o partido parecia perpétuo. Agora, e é lei, e o que é de lei é de lei, os partidos são agentes sociais, políticos, que apresentam projetos políticos e concorrem. E são votados pelo Estado, que é o povo e toda a nação. Se ele convencer com o plano dele e ganhar as eleições, ele tem X tempo para aprovar o programa dele. Portanto, nesse caso, o camarada João Lourenço tem 5 anos, e o MPLA tem 5 anos para provar a confiança do povo angolano. Se não o provarem, correm o risco de não serem confiados. O MPLA sabe disso, a Constituição da República está estabelecida, o povo, o Estado, nós todos sabemos disso. Portanto, hoje nós temos que separar o partido e o Estado. O Estado é permanente, o partido é temporário. Agora, a ideia nobre, que penso eu, de resgatar valores do presidente de Angola atual, ela vai ter grandes dificuldades porque, enquanto presidente do partido, vai formar um governo baseado no partido que lhe pôs no poder. E esse partido é o partido que se provou, que desviou os fundos. Não é o partido todo, mas, sobretudo, a classe superior do partido é que desviou os fundos e pôs o país na desgraça. E aparece o presidente atual a tentar recuperar. Ele precisa da ação da sociedade civil, porque nós todos queremos o bem de Angola. Não interessa em MPLA, Unido e FNLA, o que nós queremos é o bem de Angola. Angola é um Estado nobre. Nessa sala, todos nós somos príncipes e reis. Descendentes de príncipes, nós somos descendentes do MPLA, da Unido e FNLA. É mentira. Nós somos descendentes dos nossos reis. E Agostinho Neto, Alder Roberto, Savimbi, João Lourenço também são. Portanto, por mais que as forças externas de Angola tentam utilizar cada filho, em cada filho que se utiliza, podia ser o gangster no lugar de João Lourenço, podia ser o Isidro no lugar de Agostinho Neto, podia ser o Toninho Augusto no lugar de Alder Roberto. Todos nós, no fundo, quando os tentam utilizar, dentro de nós existe uma consciência cultural que está a ser adormecida. É isso que nós temos que despertar, a nossa ligação sanguínea e o Estado de Angola. O que é que quer dizer Angola? De onde é que nós viemos? Desde quando é que existe Angola? Não existe desde 75, nem desde 1575. Nós somos uma família só. Nós Angola, somos uma família. Vamos lá ser francos. Nas fronteiras atuais da República de Angola, temos o Reino do Congo, do Bailundo, do Ndongo, Lunda. Estou a ser realista. Nas fronteiras atuais da República, porque os reinos existem muito antes da República, mas nas fronteiras atuais, temos o Reino Congo, que é internacional. Não preciso justificar isso, creio eu. Temos o Reino Lunda, que é internacional. O Reino Kwanyama, que é internacional. Mas temos o Reino do Ndongo, que não é internacional, é nacional. Temos o Reino do Bailundo, que não é internacional, é nacional. Pegamos nesses dois reinos que são nacionais, sem ignorar aquilo que é hoje a Constituição da República, porque custou sangue para se constituir uma República também, e não vamos abandonar o que já existe para podermos definir novas coisas. A República é um facto. Dentro da República tem esses dois reinos, que é o Ndongo, além dos internacionais que abrangem toda a África, mas o Ndongo e o Bailundo. Mas o Bailundo sabe que, hierarquicamente, não pode tomar decisões de vulto coletivo, impacto magno, sem consultar o Ndongo. Por isso, nós, a essas conclusões de narração que eu faço, a análise que eu faço aqui, voltamos a olhar para o Ndongo, que adiciona-se ao Ndongo o rei Ngola, que nós somos Angola. Então, por que não vamos consultar o rei Ngola, que Luan Esquadrece IV, que por acaso tem um amigo, às vezes falamos ao telefone, Sua Majestade Vula Dalamana Cabombo,
que reside em Muculu, Angola, neste momento é em Muculu, Angola, de vez em quando sai a Malange, está lá, e está ao lado do túmulo da Rainha Xingambande e do Angola Quilões. Para nós partirmos de lá com uma missão única. Por que João Lourenço não nos apoiaria? Não vejo por que não. Isto, para mim, não é mais assunto desse vir à rádio se quer falar. É assunto de se vir à rádio dizer o programa, quais são nossos passos. Portanto, um homem consciente respeita a liberdade de expressão, e eu sou um homem consciente. Sei que estou no meio de difusão massiva pública. Nesse momento está um carpinteiro a me ouvir sem querer, porque ligou o rádio, então encontrou alguém um rádio ligado. Está um religioso, estão várias pessoas a me ouvir, porque não vieram ter comigo, eu que fui ter com eles. Todos Angola. Ok. Mas se eu tivesse que ir num workshop sobre Angola, e então aí falaria um pouco mais à vontade sobre essa temática, porque quem estaria naquela sala são aquelas pessoas que se deslocaram para ouvir. É isso que temos que fazer. Criar workshops específicos para estruturar programas, para estabelecer definições e partir como instituição da sociedade civil que vai apoiar as iniciativas do Estado, do Presidente da República, porque em Angola, nenhum angolano é inimigo do angolano, é mentira. O angolano é vítima dos nossos inimigos e temos que ter essa conversa constante. Isidro, então, este debate sobre a consciência cultural angolana. Eu acho que existe um projeto global que é o projeto de criar uma monocultura, no qual nós precisamos de entender que cada povo é uma extensão de alguma cultura. Cada povo tem a sua cultura. Quando nós falamos em monocultura, nós estamos a falar em sistematizar tudo e é impossível nós criarmos um sistema de monocultura sem destruir todas as outras culturas, para se criar uma visão única de cultura. E principalmente nós devemos ter em atenção que é isso que nós vivemos hoje. Por quê? Porque a cultura, todos os grandes povos que se ergueram, que continuam a sua marcha pelo mundo, tiveram que olhar para a sua cultura. A Revolução Cultural Chinesa foi a forma que o chinês encontrou para parar e falar: nós somos um povo militar. Esses homens brancos que estão a vir para cá não são mais antigos que nós temos dinastias, nós temos mais de, 40 e tal dinastias. Então eles tiveram que parar a fazer a Revolução Cultural, que foi basicamente o estirpe de toda a influência política e econômica que os brancos estavam a usar como processos de dominação para poderem agarrar a China, e criaram a Revolução Cultural, estancaram isso, a China se fechou para o mundo e hoje se abriu, nós vemos uma China a caminhar galopante. Dr. Amos Wilson já tinha falado sobre isso, já tinha previsto até que a China um dia estaria na posição que se encontra hoje. Então é preciso nós olharmos que o mundo, que a escravidão nunca acabou. Isso é falso quando nós falamos que nós não temos nada a ver com a escravidão. As línguas não são nossas, nós não usamos as nossas línguas para nos comunicarmos. Então, há uma perpetuação do estado de consciência colonial. O que nós vivemos hoje são estados de consciência colonial. E falar disso é complexo. Porquê? Porque nós temos grandes problemas, e os problemas estão identificados, são problemas sistémicos, epistêmicos. Quando falamos epistêmicos, nós estamos a falar que os problemas têm a ver com aquilo que nós absorvemos e definimos como conhecimento e como realidade manifestada na nossa sociedade. Que é o caso de nós abrirmos os livros e não encontramos referências positivas sobre nós no interior dos livros. Esses livros foram escritos pelos vencedores da história e foram os colonialistas que estão nas fundações dos modernos Estados africanos, deram continuidade nas suas políticas, mas para eles perpetuarem os sistemas que eles haviam criado, os sistemas metropolitanos, no qual se origina também a própria polícia que nós temos, é uma continuidade daqueles que eram os cipaios. Por isso é que nós temos esse olhar de negatividade sobre o povo, porque é a essência da própria polícia. Eles vêm da proteção das elites burguesas, coloniais, e eles mantêm a mesma estrutura, mas dentro de uma estrutura de assimilacionismo, porque os assimilados tomaram o poder e os assimilados são os brancos da África hoje. Não são brancos na pele, porque são todos pretos como nós, mas são brancos culturalmente. Eles manifestam um comportamento cultural europeu, então eles se sentem diferenciados das massas. Então, existe um conflito muito grande, na nossa geração ainda existe esse conflito. Muitos vão chamar de racismo, vão ter muitos nomes para chamar, mas não é racismo. Esse aqui é um conflito muito perigoso, porque o assimilado, Francis Fanon, um psiquiatra argelino de Martinica, havia falado sobre isso. Ele falou dos peles negras e máscaras brancas. Máscaras pretas e peles brancas.
É peles negras e máscaras brancas. Ok. Então, mal como é que se falou do negropeu também. O negropeu, quem são esses agentes perpetuadores do sistema colonial? São todos que nós vemos hoje. Os partidos políticos. A ideia de criar essas fricções históricas, os partidos políticos, são equações de manutenção do poder colonial. É isso que nós não estamos a entender hoje. Que a escravidão não acabou e que existe uma guerra, que essa guerra, conforme o Filipe Vidal falou aqui a princípio, é uma guerra espiritual. É uma guerra cultural. Eles não querem... O que nós temos aqui como fracasso... naquilo que é a criação de um ajuda-me, o fracasso das políticas culturais é propositado. Eles sabem que todos esses senhores estão conscientes que a partir do momento que as pessoas começarem a adotar a cultura para se manifestar em sociedade, nós vamos ser autônomos. Porque a cultura questiona todos os elementos do Estado moderno africano. As leis, tudo. Então eu acho que o que é necessário aqui é que nós comecemos a trabalhar nisso. É preciso que as pessoas comecem a tomar consciência do real poder que elas têm. E todo o povo só consegue ser povo dentro de uma ideia de cultura. Sem cultura nós somos escravos. Vidal, consciência da cultura nacional. Olha, Está lançado. Pode encostar-se um bocadinho mais, encostar-se aqui. se nós vermos agora, não é? Estamos a fazer rádio, mas estamos num ambiente multiforme. Nós vemos uma peça na televisão de um filme de Hollywood que retrata o ataque de um país ao outro. Nós somos bombardeados 26 horas por conteúdos culturais alheios. Não é a primeira vez que eu vou dizer que as nossas independências foram uma fraude. Foram uma fraude não do ponto de vista de nós para os que deram a independência, mas os que deram a independência para nós. E eu vou concordar muito vou me alinhar muito com o mais velho Tony Ngushi. Pelo seguinte, os europeus sabiam que nós a dado momento iríamos falhar. E eles programaram essa falha, começando com um sistema, por exemplo, de quarta classe. Ninguém com quarta classe vai saber o que é um Estado. Depois, nós vamos ver o pior nisso tudo é que todo o sistema, como disse o Isidro, todo o sistema que nós adotamos para se fazer um Estado foi herança colonial. Nós não tivemos tempo suficiente e também ali eu vou dar um bocadinho do benefício da dúvida da elite que governa hoje. E houve muitas vitórias, sim, não é? Porque houve muitos documentos assinados, houve muitas estratégias feitas para que os africanos não pudessem se reerguer depois das independências. Prova provada disso é que eu estou a falar agora com meus irmãos na língua do meu pior, entre aspas, embora que nos chamam irmão, inimigo, não é? Eu não devia estar aqui a falar em português, naturalmente. E quando eu falo em português, eu já estou a vibrar numa outra frequência que não é minha. Isso é computação holográfica de alto nível. Tanto que vai ver que os povos que têm mais línguas são os povos que mais pensamento matemático têm. E são os povos africanos. O nosso pensamento, que era trigonométrico, acabou por ficar algébrico. Isso fruto de quê? Da visão de mundo. O grande sábio e grande mestre cientista senegalês maliano Dumbi Fakoli, ele diz o seguinte: todo povo, para ser povo, ele é preciso estudar a visão de mundo que ele tem. E o que é isso, visão de mundo? Vai ver que os alemães, para serem alemães, tiveram que, no período romanticista, não no período romântico, mas no período romanticista, erguerem filosoficamente aquilo que eles chamam de Weltanschauung. É o que o Tony Ngushi chama de Umoshi, por exemplo. Nossa visão de mundo é Umoshi. Imoshi, na visão Angola, não é? Maat, Ubuntu, por exemplo. Essa visão de mundo que o africano tem não é a visão de mundo que o europeu tem. E essa visão de mundo que determina a cultura. Mas cultura é o quê? Como é que se manifesta a cultura? A cultura, ainda segundo esse cientista, vai se manifestar de 3 formas. Primeiro, a língua. Segundo, o nome. Terceiro, a tradição.
O nome é o veículo espiritual do indivíduo. Nguxi não é igual a Agostinho. Tá vendo? Filipe, eu, por exemplo, me chamo Filipe. Filipe vem de Filosipos, que quer dizer amigo dos cavalos. E eu não tenho aqui nenhum cavalo, tenho aqui pessoas. Tá vendo? Então, a questão profunda está ali. A questão está, depois do nome, vem a língua. A língua é o meio aonde o nome se manifesta e aonde a tradição se manifesta. Por isso que os nossos nomes têm significado. Não é? Exatamente. Então, o primeiro mecanismo, para nós irmos já nas questões, e vou aproveitar bem a deixa do Nguxi, e também pelo tempo que nós temos aqui, que é muito pouco. As soluções para nós resolvermos isso é fácil. É fácil. Polícia sempre existiu. Nós é que inventamos polícia. No Kemet nós tínhamos polícia. Tem que haver ordem pública. Isso é Maat. Isso é Kintuadi no Império do Congo. Kintuadi, Maat. Tem que haver polícia. Mas agora, o polícia de hoje, será que está a ser treinado de acordo à nossa visão de mundo? Não existe e é grave. É grave por quê? É grave porque nós estamos a esquecer uma questão. Nós queremos fazer um Estado, mas nenhum Estado se faz sem a visão de mundo desse próprio Estado. É por isso que, por exemplo, hoje a Alemanha se aproxima do mundo europeu para tomar novamente conta do mundo europeu e a Inglaterra quer fugir com o Brexit. Porque a visão de mundo alemã, depois, quer dizer, eles pensaram que tiraram Hitler dali e acabou tudo. Não acabou. As coisas se transformaram e os alemães foram até nos Estados Unidos e estão a mandar lá nos Estados Unidos, por exemplo. Não são os ingleses que estão a mandar lá, ok? Então, essa visão de mundo precisa ter continuidade. Como resolver isso? A primeira questão é, as nossas línguas precisam ser faladas, porque a língua é o museu do povo. E na língua eu vou encontrar irmandade. Na língua eu vou me encontrar com o outro. É o recado que nós estamos a falar lá fora, como o Nguxi estava a dizer. Em Umbundo, Rossi, leão. Em Kikongo, Nkosi. Em Kimbundo, Hoji. Ho, Nko, Ji, Nsi. É a mesma vibração. É a mesma vibração telúrica. Quer dizer, é o mesmo povo. Vai ver o seguinte, lion, em inglês, Leão, em francês, leão em português. É o mesmo povo, são irmãos, têm a mesma visão de mundo. Mas como dizia o grande mestre Teofilo Benga, a África já experimentou tudo. Nós em África experimentamos tudo. E o problema que estamos a viver hoje em Angola é o problema da África toda. A África experimentou partido único. Em 60 anos nós experimentamos quase coisas que nem os Estados Unidos experimentou. Tivemos sistema de partido único, tivemos sistemas com 4, 3, 5, 10 presidentes, não é vice-presidente. Tivemos aclimatação ou aclimação popular para o presidente. Tivemos multipartidarismo, tivemos tudo. Mas a África falha por quê? E Angola falha por quê? Unidade. É preciso, como diz o Teofilo Benga, fazer a África, para a África de facto ser África. E para Angola ser Angola, é preciso haver unidade, fazer Angola de forma profunda. Mas para isso nós temos que virar os olhos para aqui. E vai ver o seguinte, nós não vamos conseguir nos levantar. Por quê? Porque nós não produzimos, não temos a força que os outros têm em produzir conteúdos culturais constantes como os outros produzem, por exemplo. O que matou, como dissemos, o que matou a Ju, não, de facto não foi aquela bala do polícia. Foi o quê? Foi aquilo que o polícia vê, ouve, a visão jurídica, porque a visão jurídica que eu tenho de que é um povo, de que é um país, vem por causa do quê? Do Quintuá, do Weltanschauung. Esse direito que nós estamos a aplicar, que estamos a aprender na universidade, por exemplo, agora, veja a vergonha que nós estamos a passar a martelarmos João Paulo Nganga por causa de diploma. Diploma é coisa deles lá. Aqui sempre houve conhecimento. Quem tem conhecimento, e o conhecimento vinha por iniciação e não pela universidade. A universidade não inicia ninguém para a vida. Então, é preciso nós fizermos uma ruptura epistemológica, primeiro, com a religião. Cristianismo é um veneno grande que destruiu o país, que destruiu a África. É a primeira questão. Não só contra os cristãos, mas cristianismo é uma visão de mundo muito diferente. O cristianismo destruiu o Lembá. O Lembá que nós praticávamos no Congo. O cristianismo destruiu o Sambila que nós praticávamos. Nós precisamos ir buscar todas essas coisas.
Disse bem o Tony Ngushi, não é só a questão de irmos, por exemplo, no Rei Angola que está lá. Vamos aqui em Tadiaçaca, por exemplo. Nós, por que o Mbanza Congo é patrimônio da humanidade? Por quê? Só porque foi o primeiro Estado organizado no período medieval? Não, é por causa da força espiritual que está lá no Império do Congo. Por exemplo, eu estive lá em 1997 com o mestre Bambela Henrique Tinapá, Mbembe Latino. Veja lá, de Bambela Henrique Tinapá, de Mbembe Latino Ampa para Bambela Henrique Tinapá. Não existe isso. Nós estivemos lá em Tadiaçaca, no lugar sagrado, onde fomos buscar conselho, fomos buscar orientação e etc. É importante. Primeira questão é, para terminar, língua. Nós precisamos falar as nossas línguas, porque é a partir das línguas que nós vamos ter a visão de mundo. A língua é o museu de um povo. A primeira coisa, não podemos... E a questão aqui, as pessoas vão dizer assim lá em casa, mas hoje nós estamos modernizados, já temos a globalização. A globalização nunca existiu. A globalização sempre foi um projeto da Grécia, quando Alexandre o Grande, amando do Aristóteles, foi lá na Grécia roubar tudo que era nosso, transformar, não é? E depois eles chamaram de globalização. Isso de globalização não existe. Eu vou acreditar em globalização quando um país africano ter também as grandes frotas militares que os outros países têm. Quando tivermos uma bomba nuclear, não deixam nenhum outro país ter bomba nuclear, porque eles ameaçam pela força. E como diz Teofilo Benga, o Ocidente não tolera fraqueza, eles nunca toleraram fraco nenhum. Eles impõem até agora. Vou acreditar na globalização quando um português também se chamar Pukongo, Ngushi. Eu vou acreditar em globalização, vou acreditar em irmandade quando eles assumirem a cultura, a nossa cultura como cultura deles. Isso não vai acontecer por uma simples questão. Nós vivemos, como dizia o professor Imhotep Laila, não sobre supremacia branca, mas sim sobre dominação branca. Isso é um sistema que a gente precisa romper e precisamos ter coragem. E vou pedir uma questão aqui a quem está nos ouvir. Nós só vamos poder ser nós mesmos quando nos autoprotegermos. A juventude que está aqui não está contra a elite que está a mandar, está a favor da elite que está a mandar. Nós podemos ser novamente escravizados 500, 600 anos se não tivermos cuidado. Então, este poder político que está a nos ouvir, o poder religioso, que é o maior, não é como disse o irmão Tony Ngushi, o Vaticano, os mais velhos que estão ali a nos ouvir, que são bispos, que são frades e etc., não precisam se preocupar conosco. É importante que nos protejam e que nos ouçam, porque nós somos os mensageiros que voltaram, as pessoas voltam. É importante ouvir isso. Vou terminar por aqui, por enquanto. Gangsta, consciência cultural angolana, se vai tocar nisso, pode acrescentar nós sermos bantos. Queria ressaltar aqui um aspecto que é extremamente importante. Os 42 anos de independência tivemos um processo de lideranças vigoradas, primeiro na política, depois no setor da religião. Dois aspectos importantes. Os 42 anos de independência com os políticos não resultou nada. Resultou em políticos bilionários, gatunos, assassinos, cruéis e vampiros. Resultou em líderes de religiões barrigudos com cordões de ouro. Cruzes no pescoço. Sim. Vamos ver. Entras numa rua no Cazenga, encontras 15 igrejas, mas lá embaixo os meninos estão sempre a beber e a fazer confusão, a lutar. Mas as igrejas estão cheias com fiéis só a pagarem o dízimo, o pastor. Então nunca houve interesse, entende, nessa perspectiva. Vou de acordo com o Cota Tony Ngushi na perspectiva de que o Estado do poder político em Angola precisa ouvir, na pessoa do Presidente da República atual, ter um ouvido mais aberto para a sociedade civil, porque o que está a ser debatido aqui é uma ação de sociedade civil, são indivíduos da sociedade que de alguma forma estão a dar uma contribuição na sua própria perspectiva de ver como o país pode ir para frente na perspectiva cultural, que é o ponto de partida. Porque um povo sem identidade cultural, dizia já Marcos Garvey, é semelhante a uma grande árvore, um grande impondeiro sem raiz.
E tudo aquilo que a gente vive nos dias de hoje é tudo resultado do fracasso da própria cultura, que não se foi levado em consideração como o primeiro ponto de partida para o entendimento das famílias angolanas. Por isso é que nos guerreamos 16 anos, nessa guerra fratricida em que houve vítimas em todas as famílias de Angola, porque não houve entendimento. Queríamos defender interesses do imperialismo, quer o imperialismo do comunismo e do capitalismo, que não são teorias políticas, econômicas e de gestão administrativa que se identifica com nada. A teoria do capitalismo veio da Inglaterra, floresceu na América, veio para a África com o propósito das querelas que se criou, das guerras civis, e nesses contextos entrou com o processo daquilo que a gente chama de colonialismo cultural nos dias de hoje. É só vermos, tudo o que a gente está a falar aqui agora, lá em casa estão a achar que há um ruído. Por que há um ruído? Em 42 anos, os jovens em Angola não tiveram uma oportunidade que é para espelhar o seu próprio pensamento, o seu ponto de vista com base à sua ligação com a sua própria ancestralidade. Porque o político de Angola nunca quis ancestralidade, nunca queria cultura. O mais importante em Angola era nacionalidade. Era dar um bilhete de identidade ou te darem uma cédula. Ninguém questionava sobre cultura, porque a cultura questiona. O que é que ia acontecer se Angola fosse um país do ponto de vista cultural muito forte? Muitos daqueles que tornaram bilionários e são hoje os supostos políticos já nem estariam nas cadeiras em que estão, nem teriam os dinheiros que têm, porque não nasceram nessa pátria. É o que o Bonga dizia numa das músicas, que ele dizia: quem é daquela terra não mata nem destoa. Então mataram por quê? Agostinho Neto já nasceu em Angola, mas aonde? José Eduardo Santos nasceu aqui em Angola, aonde? Entendes? Aonde? Queremos saber. Não posso responder isso. Não, deixa-me só dar sequência. E nessa perspectiva, o valor da terra, se não se for levado em consideração, só vamos ser nacionalistas de Angola e não naturais de Angola. Naturais de Angola, a gente tem que ter o questionamento da própria cultura, temos que nos afirmar na perspectiva cultural. A China dos dias de hoje é fruto daquilo que o Isidro falou muito bem, do resultado da Revolução Cultural. Se não existisse a Revolução Cultural, não teria a China nos dias de hoje com uma ameaça tão grande à própria economia americana, que tem-se assistido a essa guerra comercial entre Estados Unidos da América e a China. Entende? Então, se a gente não olhar na perspectiva cultural, vamos continuar a ter as miúdas que estão a encher os rabos com balões. Se a gente não olhar na perspectiva cultural, vamos continuar a ter a discussão com o Messi e o Cristiano Ronaldo, quem tem mais dinheiro. E quando você vê tipo de discussão dessa, são jovens que têm 30 anos de idade, que têm 45. Está a discutir se o Messi e o Cristiano, quem tem mais dinheiro. Entende? E aconteceu no dia da morte da senhora. Foi uma programação sistemática da própria política de Estado. Que hoje a política do Estado tem que ser mais flexível para ouvir. Tem que ser mais humana. Se ela não for mais humana, vamos daqui a mais 42 anos aparecer uma outra geração de outros jovens numa rádio que seria... Mas concordando consigo, mas a política do Estado vai ouvir projetos organizados. Eu concordo contigo, projetos organizados, mas não te esqueças que é um propósito desorganizar. É um propósito em 42 anos desorganizar. Mas você venceu. Eu concordo, mas eu, gangsta, sou uma pessoa. Eu, gangsta, sou uma pessoa. O Toninho Nguxa é outro, contra Toninho. Há uma luta grande, se a gente se juntar aqui, somos uma equipe, evidentemente. Sim. Mas não te esqueças que as lutas também têm de ter meios para se divulgar a palavra. Mas estamos todos juntos. Mas também, todos os elementos, todas as autoridades dos Estados modernos africanos são perpetuadores do sistema colonialista e colonizador. Mas qual é o ganho de discutirmos aqui as derrotas? Não, a questão da derrotas é chamar a atenção daquilo que é a realidade, contra Toninho. Se a gente também não espelhar com clareza o que é que está a acontecer, as pessoas nem têm noção do que é que estamos a falar. Por que é preciso dizer? Por que é que não se valoriza a naturalidade em Angola? Está a entender? Num país que você tem quase 29 milhões de habitantes, para tratar um bilhete e uma cédula, você tem que roçar na parede. Vem um cidadão senegalês aqui, abre uma cantina, tem cumplicidade do... Como que chama aqui? Do agente. Existe até uma lei que, por exemplo, a lei do investimento privado, né, que vai favorecer os estrangeiros, não é? Okay. Mas, Tony, calma só, a questão aqui, nós temos que ser sérios. Nós temos que ser mesmo sérios. Eu há dias, está a ver, Tony, também tens razão de dizer que
não tem interesse, não há muito interesse em Puxar o discutirmos passado. as derrotas, Tem não é? interesse, Tem mas quando interesse. chega o conhecimento Exato. desse Mas painel, podemos definir o seguinte. a questão é que o nosso povo. Nós não estamos O problema a está falar no povo. A questão, Tony, a questão é que o nosso Podemos definir uma povo. coisa. De dar informação ao povo é uma estratégia de comunicação. O povo é lá fora. Não, usando esses canais. Exato. Estruturas a comunicação. É por isso que eu queria Vou dar um falar exemplo. Quando fui contactado pelo jovem Fernando Guelengue, eu estava em Joanesburgo a pensar. Tinham morrido várias crianças, aquela cena de crianças que morreram nas maternidades. Eu estava sentado a Febre tentar ainda amarela. consagrar o projeto IMOS junto do chefe de Estado da SADC. Eu tinha que ir a Gaborone e recebo a notícia do que estava acontecendo em Angola, que estavam a morrer mais de 30 crianças por dia numa só unidade pediátrica. Isso foi em 2016. Febre amarela. E eu fiquei dividido entre ir a Gaborone, falar com o chefe de Estado sobre o meu projeto IMOS, que também é importante, ou vir a Angola fazer alguma coisa. Mas vir a Angola fazer alguma coisa, encontrar quem? Claro que não conhecia o Isidro, não conhecia o Gangster, não conhecia o Vidal, não conhecia o Guelengue, conhecia o Miguel Neves. Mas agora, Tony, Agora. O pior disso tudo é que houve um médico, não vou citar o nome, esteve no programa, um programa que tiraram da circulação, o programa Chilar. Estava a falar de medicina natural. Ele é PhD, ele nesse momento é PhD em medicina natural. E ele disse publicamente: eu vou curar a febre amarela. Eu tenho medicamento para curar a febre amarela. Dê-me caminhões, eu vou para o Lubango buscar os medicamentos e vou curar. Mas não curou, porque nós já soubemos, é aquilo que você sabe. Não, Tony Cruz. Não, a questão não é essa. Há uma política de desorganizar. A questão entende? aqui. Toninho, eu acredito que o que o Gangsta falou está muito sério. Há uma Nós política podemos de saber desorganizar. o que a gente vai falar, aquilo que vamos gostar, mas nós estamos a falar para ouvidos despreparados. Pessoas que não conhecem essa realidade e muitas vezes nós ia temos que completar. fazer uma abertura. Mas também antes da gente não apresentar percamos as também soluções. tempo hoje aqui a Sem discutirmos soluções. o sexo dos anjos ou como vamos fazer as coisas. Porque o tempo em rádio é diminuto e nós precisamos lançar a informação. Eu precisava só dar a minha opinião em relação à consciência cultural. Embora, Fernando Guelengue. Depois de estar aqui, a primeira vez que o Toningus lança publicamente a questão da consciência cultural, fui obrigado a escrever um texto, escrevi uma opinião no Marimba, exatamente por isso, pela relevância e o poder que há a questão da consciência cultural. Quando falamos de consciência cultural, estamos a querer dizer temos que ser mais nós, temos que aprender a buscar de onde viemos. E várias vezes nós nos deparamos com pessoas na nossa faixa etária, 30 e tal anos, que nem conhecem as suas ancestralidade. Por quê? Porque não há um programa, um projeto de consciência cultural. A consciência cultural, que no mínimo pode se chamar, resumindo, Angola, é praticamente buscarmos as nossas origens. E todos nós temos uma origem. Eu, infelizmente, por causa do sistema que nos habituou, enquanto consegui buscar as minhas origens por meio da música rap. Quando eu era rap, feliz ou infelizmente, a cultura hip hop ensinava que tem que buscar as suas raízes. Aí nos debates sobre a filosofia do hip hop e tal... A partir daquele estudo de conhecimento. Exatamente, que chamávamos filosofia. Era na filosofia que você aprendia que se você não conseguir compreender quem você é, até mesmo que disparares como o melhor rapper, não terás identidade. E o primeiro passo para quem está no alto, se dá mais um passo, é cair. E a queda de alguém que esteve no alto é praticamente um fim. É importante que a consciência cultural, alguém está, não esquece o que vais dizer, a consciência cultural deve partir por meio de projetos. Eu, quando decidi sair do jornalismo político, só para ter ideia, eu escrevia política, escrevia sociedade e política dura. Textos que não podiam ser publicados. Depois de produzido o conteúdo, apresentas, está a redação toda em pânico, porque fiz uma entrevista que se sair pode exonerar alguém, pode criar problemas ali. Mas era exatamente por isso, é um mundo de lutas, conflitos daqui, conflitos daqui. Depois parei e percebi que afinal tinha uma saída melhor. Por que não investir a minha energia, e é uma energia muito potente, estamos numa fase de muita energia, na cultura?
foi ali onde eu encontrei outros portais de notícias, mas não me preocupei com os portais que eu encontrei. Eu me preocupei em trazer um jornalismo cultural sério e credível. Tanto mais que o Fortunato não me ligou, não pediu favor, não implorou para nada, mas o texto, a relevância cultural do texto de opinião que ele publicou no Facebook era tão patente que obrigatoriamente a redação se mexeu. Toninho Gusto, quando fala num órgão de rádio, se houver relevância cultural da opinião, é notícia no Marimba. E é isso que não existe em termos de comportamento cultural para a formação da consciência cultural. Vamos voltar porque a formação da consciência... Há aqui uma questão que é extremamente importante. Desculpa, depois vamos voltar ao Toninho Gusto. Há uma questão que é extremamente importante. A tua capacidade de absorver conhecimento e o tipo de mentalidade que tu tens antes de ir para o processo cultural como jornalista. Sim. Tu já tens uma mente aberta. Okay. Tu a querer dizer, por que não somos nós? Porque fomos batizados, e o Vidal falou muito bem. Fomos batizados, vai entender. O processo da entrada da colonização com a religião deu a origem daquilo que eles chamam hoje de civilização, que tiraram o nome de Ngus e meteram o nome de João. E depois te deram modo de estar do ponto de vista social, moral e como tu vês o mundo. Então, não podemos ir para a construção ou a reconstrução ou resgate da consciência cultural sem você desmontar os males existentes que dá esse tipo de comportamento que a sociedade tem. Por isso é que eu lhe disse, desculpe só, não, você falou, me ouve também, mano. Entender? O que eu estou a querer dizer? O teu tipo de consciência e o meu é diferente dos 29 milhões de angolanos. É nessa perspectiva, a gente tem que desmontar o trabalho da colonização, o trabalho do assimilado dos dias de hoje. Estamos aqui num debate. E você meteu o quê? Um blazer. Olha a camisola que eu meti. E estamos a falar de africanismo. Está entendendo? Não, você não vai querer me dizer que está vindo uma reunião, não. Tu estás como eu dentro de uma ordem social. Não, é isso que eu te disse, então. O que era mais justo você defender? Ah, claro, estou também como tu dentro de uma ordem social. Tira o teu bilhete de identidade. O que é que você come? Está a entender? É nessa perspectiva, se a gente não desmontar o que nós temos de colonização, o chinês passou por um processo de invasão do Ocidente. Foi resgatar. Mas ele não está querendo dizer que tirou tudo o que ele aprendeu com o europeu. Vou guardar o importante, mas vou ter que me afirmar. Deixa eu só voltar aqui ao Toninho Gusto. Toninho Gusto, você quer avançar? Avança então. É assim, aqui também, né? Eu acho, o que me apetece é rentabilizar. Porque a preocupação do gangster e do Isidro são preocupações salutares. A questão, o que eles sabem que querem transmitir na massa que apanha bala, é o que eles consomem diariamente. Uma coisa é saber, como nós sabemos e temos possibilidade de falar nos microfones, outra coisa é saber sem possibilidade de falar nos microfones e tens aqui todos os dias. Eu penso que eu próprio, quando estava a dar um exemplo do Ngelengue, da África do Sul, eu estava a pensar, mas vou para a África do Sul, para Angola, vou encontrar quem que me possa ajudar a entrar nas entranhas de comunicação para esclarecer as coisas. Mas ele manda uma mensagem sobre um projeto, quer dizer, demonstrou que tinha pés já a caminhar. E eu desviei a minha rota para Gaberone para vir ter com ele. Disse, vou chegar e vamos nos encontrar. Mas quando vim já com um projeto desenhado para ele. Ele que não deixa mentir. Nós nos conhecemos já. Sim. Eu cheguei ainda a ficar aqui 15 dias sem lhe chamar, concluí na base da comunicação que tínhamos via internet e nos encontramos já no local do projeto desenhado para ele, com Adão Mins. Isso aqui é isso que eu pensei e foi quando nos conhecemos. Que era a consciência cultural. Sim, o artista veio também com uma consciência diferente. O artista Adão Mins, na altura, nem sequer que ele descobriu, numa forma de falar, nunca tinha atuado com uma banda. Eu já ouvi as músicas deles que ele me mandou e eu senti potencial nele. E antes de me encontrar com ele, senti que ele precisava de uma banda. Quando nos encontramos, foi prático. Ok, vamos passar a atuar aqui às sextas-feiras, em Viana. Aqui às sextas-feiras a banda está aqui, aquela minha banda Zambésia. Disponibilizou a banda, exato. O local de ensaio é aquele, o contrato é esse, atuem. E ele exerceu. Depois, eu fui contactado pela Sindica do Colo. Sim, a fundação. Para atuar naquele palco de luto que anda ali. No festival. Palco escuro, onde toda a nação foi colocada. E eu disse não. Enquanto rei que sou, não vou atuar no quintal. Com todo o respeito do esforço. Onde é que estão as casas culturais de Angola? Onde é que está o Karl Marx?
Onde é que está? Então, eu venho de uma atuação em frente desses 600 membros dos governos da África, chefes de Estado, onde eu sou o presidente dessa organização. E aqui eu vou atuar no quintal, mas onde é que estão? Os angolanos estão, e o preço é o mesmo, não interessa como disse, não, desculpa lá, não é arrogância, mas é um pouco mesmo de humildade. A minha humildade não me permite baixar mais para isso. E disse ao Geleng, leva aquele jovem, que precisa mais daquilo do que eu. E então o Adão Nis foi fazer jornadas lá. E eu parti para o lançamento da cultura, do primeiro projeto da cultura com isso aqui, o Ex-Angola. O Ex-Angola. Muita gente que viu aquele programa de televisão pensa que tinha governo por detrás, que recebemos fundos, não. Houve momentos em que eu tinha que ser o motorista, o devedor, o financeiro, o cameraman, o tudo, porque ninguém acreditava nesse projeto, mas eu tenho essa vontade superior. Portanto, vamos partir da vontade superior, da cultura de consciência. Falamos aqui, o Vidal falou, e eu conheci o Vidal das escritas, todos vos conheci das vossas escritas, creio que vocês me conheceram das minhas escritas, portanto, somos todos ricos aqui, ninguém está a patrocinar ninguém. Culturalmente. Somos ricos, e não outra riqueza também. Estamos aqui a nos autoconstruir. Cada um de vocês que falou, mencionou exemplos humanos que não são africanos, para trazer um teorema válido para a vida africana, não foi? Ninguém falou do antiliano, do americano aqui nos nossos depoimentos. Falou. Eu acredito que ser africano não é aquele conceito de ficarmos presos nas nossas indumentárias. Atenção, com todo o respeito. Na África do Sul alguém perguntou, mas Tony, aí foi em inglês, me perguntou como é que teria sido se nós não tivéssemos os europeus cá, como é que teria sido essas línguas todas várias que nós temos? Eu respondi, nós teríamos sabido se não tivéssemos sido interrompidos. Ok? Ao termos sido interrompidos, nós não perdemos, nós ganhamos. Eu, ao falar em português, não quer dizer que estou colonizado. Quer dizer que eu venci mais uma língua para mim. A capacidade, eu vou chegar ali, a capacidade que o africano tem de falar as outras línguas, mantendo as suas, os europeus não têm. Essa riqueza não pode ser abandonada. Mas qual é o benefício disso? É o benefício de você reconhecer que você tem uma promessa para com a vida. Você é líder. Sabe o que eu estou querendo dizer? O benefício, meu amigo. O benefício é que você tem a capacidade... 5 segundos. Pode responder, vamos lhe dar já. Você, o benefício, tem a capacidade de manter o que é seu e ainda usar o que é do outro. Ou seja, o fracasso do mundo é tua responsabilidade. Se o mundo não está certo, é porque o africano ainda não está a atuar. Porque você tem mais capacidades que o europeu. Posso falar? 5 segundos. 5 segundos. O chinês fala o mandarim como sua língua materna e de afirmação. Mas ele fala inglês. O chinês pensa na língua dele. O africano que fala... Deixa-me só. O africano... Não. Está a entender? Agora pensas em Chokwe? Eu lhe pergunto. Não, deixa-me só falar. Se você for você falou... Língua, não, calma só. Sabe o que é que tem que ter, o que é que tem que estar em causa? Okay. Eu não sou daquelas pessoas que defendo o que eu falo. Sou daquelas pessoas que vivem o que eu falo. Quando a gente chama de química e frequência, entende? Quando a gente vai buscar moralidade para dar para os outros, nós temos que ser a moralidade primeiro. Está a entender? Nessa perspectiva. Quando o Kota Tony me diz que pensa em Chokwe, eu fico feliz com isso. Mas se me falares em português, o teu pensamento português é pensamento colonial. Não. Fela Kuti dizia, não. Todo muçulmano, deixa-me só dizer, todo muçulmano, eu dei-te o exemplo do chinês, todo muçulmano africano pensa como árabe, como todo cristão africano pensa como europeu. Meu irmão. Não é só a verdade. Irmão, olha só, com todo o respeito, você não vai se isolar do mundo, o mundo faz parte. Olha só, deixa eu explicar. Antes de haver outras línguas no mundo, houve só poucas línguas. O mundo evoluiu, tu estás num tempo evolutivo, o mundo não parou. Você ainda vai... Não, você falou do benefício da língua. Exatamente. O europeu não fala nem Chokwe, nem Kimbonde. Ele é que tem desvantagem. Tem limitações, sim, não te Ele é que tem desvantagem. Não se martiriza. Não se martiriza. Olha só, o tempo não parou. Você tem que aproveitar o tempo que tem para consolidar as vantagens trazidas no biólogo. A tua negritude é uma raça que vê se a pode... palavra negritude. Vê a origem etimológica dessa palavra. Está a entender? Meu irmão. Não, quando você me diz, eu que tenho que fazer. Quando me diz que eu tenho que fazer. O que é que você vê aqui? O que é que vocês todos veem aqui? É melhor falar. Eu vos desafio. Não, olha o tempo. Olha o tempo. Olha o tempo. Ninguém conseguiu ver isso, né? Já vimos. Mas é o que é isso? Eu separo os símbolos para fazer uma leitura. É simples. São símbolos. O princípio de que água é vida. Estão aceitando errado. Não. Tony Ngoshi. A primeira tarefa que Sheikh Anta Diop nos orientou,
que começou, porque ele foi o culmino. E uma vez o professor Felipe Zau me disse, Xará, tudo começa com Cheikh Anta Diop. Tudo começa aí. Cheikh Anta Diop teve que destruir primeiro explicar o que estava a se passar conosco, não é? Depois teve que estruturar a forma de como fazer a luta e depois fez a luta. Eu concordo. Calma, Tony Ngushi. O princípio de que a água é vida, nós aprendemos na biologia. Nós aprendemos isso na biologia na escola, Tony Ngushi. Você não, Tony Ngushi. Você passou na Mucanda, Tony Ngushi. Nós estamos numa sociedade a maior parte ainda existe. Sim, Tony Ngushi, mas vivas as Mucandas. Tony Ngushi, ainda existe, mas não existe para todos, porque nem todos querem ir para lá. Calma, Tony Ngushi. O princípio de que a água é vida, nós aprendemos na biologia. E quem nos traz isso é um tal cientista Avogadro. Mas aqui eu te trago a fórmula química da água. A fórmula química da água está aqui. Quem escreveu isso foi o meu antepassado. Ankh é vida, mas ao mesmo tempo é água. É assim que se escreve. Você aqui encontra uma molécula de hidrogênio, que é Ankh. Encontra as duas, se você dividir aqui, de oxigênio. E está aqui. Mas isso, Tony Ngushi, isso, eu antes... Sim, Tony Ngushi, mas eu para explicar isso na escola, eu, por exemplo, sou professor de História da Arte. Eu já disse da outra vez ao... Calma, Tony Ngushi, e a questão aqui não é discutir mais. Eu até não vou na questão da discussão. Eu vou na questão de atuação. Uma atuação, mas você não pode fazer atuação como diz o Amos Wilson. A atuação é a desconstrução. Não, Tony Ngushi, não podes fazer isso. Estratégia de guerra, Tony Ngushi, isso é uma guerra espiritual e uma guerra cultural. Então nós estamos a criticar o polícia que deu tiro na Ju, porque o polícia foi mal preparado. Ele, se fosse bem preparado, ele nunca... Você vai começar a preparar pessoas com a sua teoria a partir de agora. Tony Ngushi, a questão de nós prepararmos a pessoa, a primeira questão, nós temos que atingir o poder. Mas o poder assim já está com ciúme, porque já ouvi um jovem a dizer que tem que atingir o poder. Calma, Tony Ngushi, não é o poder político, o poder político. Calma, Tony Ngushi, esse poder que eu tenho é subjetivo, não é objetivo. Muita atenção. Como é que você vê, por exemplo, você quer uma sociedade educada e quem dá instrução são os professores. Você põe, por exemplo, hoje para eu dar aulas, Tony Ngushi, eu para fazer a revolução que estou a fazer, por exemplo, no CEARTE, porque eu não ensino História da Arte Europeia, não ensino Grécia, nunca vou fazer isso. Nunca vou fazer isso. Nem... Calma, Tony Ngushi, deixa eu acabar de falar. Você falou, nós te ouvimos. Nunca vou fazer isso por quê? Por uma simples questão. O europeu que fabrica os livros, porque eu não tenho aqui fábrica de livros, eu é que tenho que fazer o meu manual. Então eu tenho que fazer isso aonde? Na sala de aulas. Mas calma, Tony Ngushi. Eu tenho, por exemplo, quando eu começo a falar do Egito Antigo, o Egito como origem da civilização, os miúdos me veem com o quê? Com filme Motep de Hollywood. Me veem com o quê, por exemplo? Com a Terra Prometida que dá na Record, que dava na Record e dava aqui na Zimbo, passo a publicidade das duas, é rádio. Mas o que é que vai acontecer, Tony Ngushi? Isso só vai acontecer quando eu tiver o poder total. Eu não tenho poder total, tenho um poder subjetivo. Isso que escreveste aqui, Tony, o Vidal agora está a entrar, o processo. Quando ele chama a atenção do poder subjetivo e o poder objetivo. E você tem, calma, só vou já terminar, vou vos dar a palavra. Você quer uma sociedade. Sim, você quer uma sociedade que funciona, mas, por exemplo, para eu fazer a luta que eu tenho que fazer, você paga mal os professores. Por exemplo, você paga mal o professor. Um professor hoje tem que ter, por exemplo, acesso à internet. Não tem, por exemplo, com o salário dele. Por exemplo, você obriga... A violação do direito da internet. O reconhecimento da realidade é que estamos aqui
esses bantus todos a falar português. Não somos bantus. Toningus, outra questão que nós temos que ver aqui. Nós não somos. Não! Toningus, não ignora nada disso. Isso é construção histórica, Toningus. Isso é construção histórica, antropológica, que é ensinada nas universidades. É ensinada no nosso. É ensinada nos nossos filhos, Toningus. Não faça isso. Não faça isso mesmo. Quando eu estava chamando a atenção da desconstrução, era para essa perspectiva. Você não vai reeducar sem você desconstruir. Sim. Está a entender? A palavra banto é uma junção de dois prefixos por um filósofo. Não. Bauman. Não, você sabe. Eles não sabem. Não, e foi encomendado. Foi Em encomendado casa não sabem. sabem. E ainda estou chegando na questão. Foi encomendado. Eu ganho. Para as pessoas nesse momento aprenderam a saber que não são bantos. Foi uma imposição. É como negro. Você vai nos nossos bilhetes antigos. Banto quer dizer pessoas. Raça. E Negra. nós não somos só pessoas, Toningus. Toningus, deixa-me só dar sequência. De onde vem o banto? Não, você sabe. O problema não é você saber. É que nós temos que transmitir para as pessoas. Para desconstruir. Eu estava a dizer, vamos ao objetivo. Eu acho que na área de comunicação... Olha o tempo. Quando estava a dizer vamos ao objetivo, o que estou a dizer? Estamos aqui, os tornados por forças alheias da ideologia bantus, a falarmos na língua europeia. E ninguém está a conseguir evitar isto neste momento. É preciso reconhecer essa coisa. Toningus, nós não estamos a conseguir evitar porque a elite política não quer, Toningus. Sim, Toningus. E a elite política a nível mundial. Sabe por quê, Toningus? Sabe por quê, Toningus? Sabe por quê? Sabe por quê? Quando organizaram, Toningus, quando organizaram as Nações Unidas, quando organizaram a Unesco, nenhum africano estava lá, Toningus. Não tem nenhuma autoridade política. Estamos aqui 7 ou 10 pessoas conscientes e vamos reconhecer o facto. Estamos incapacitados, talvez ou não, porque estamos a falar na vossa ótica, na língua estrangeira. Do opressor. Tá bem. Na minha ótica, é uma língua que devemos utilizar, e mesmo nas guerras inteligentes existe, você recupera a peça do inimigo e usa contra o inimigo. Para mim, a contra-informação e a língua contra-inteligência portuguesa para mim, existe. a língua portuguesa para mim é uma vitória que alcançamos porque nos custou sangue. Mas é assim que as sociedades evoluem. Então nós temos que não usar o podemos português convergir. para recuperar a implementação do que nós pretendemos. Ao contrário, estamos a ser... Eu acho que deixa-me só... Já tinhas a palavra. Deixa-me só... Eu convido-lhe a visitar Cauê em português. Você me chama, me dá essa responsabilidade, eu vou te hospedar em minha casa, eu vou cuidar de ti. Vem na sua língua portuguesa aqui. Você nesse momento, calma só, você nesse momento está em desvantagem que eu, porque eu falo uma língua, nunca esqueci a minha língua, e por mais que fui fora, usei a tradição espiritual dos meus antepassados, porque tinha consciência do que ele está a dizer, portanto, não se esqueçam que eu concordo com o que vocês estão a dizer, eu concordo, só quero superar, quero apoiar. Solução. Dos meus irmãos todos, poucos falam línguas nacionais, porque na casa de nasci não se falava quatro, falou-se até um certo tempo, depois foi proibido. Eu utilizei a espiritualidade para a minha língua. Hoje falo tchoca fluentemente do que muitas pessoas que ainda estão no Mochico, que nasceram no Mochico nesse momento. Eu vou para onde muitas pessoas que estão no Mochico não os conseguem atingir, aí onde nossos antepassados passaram. Eu vou lá em paz. Eu convido-lhes, com a vossa língua portuguesa, que não sabem falar mais que o mundo, aqui com o choque, não interessa para mim. A língua, quem consegue falar outras línguas é porque é poderoso, porque o fraco não consegue falar só a língua dele. Portanto, venham recuperar os elementos profundos. Não, isso não estou falando que são fortes. Não, ele está a dizer o contrário. Ele está a dizer que são fortes. Quando você consegue. Mas a questão, nós temos que ir nos locais onde estão vivos os espíritos dos nossos antepassados. Mas o espírito todo do antepassado, você não vai fazer reencontro com português. Não estou falando português. Não, óbvio. Camarada, eu estou a te dizer. Você vai a Cauê, vai a Muculu, Angola, e faça um ritual de reencontro. Se calares, vais-me entender. Quando eu chamei a atenção que o teu regressa para a tua espiritualidade, a tua ancestralidade, não está na língua portuguesa, você vai rezar a Deus. Meu amigo. Não, deixa-me só falar. Calma, Cota Tani. Olha o tempo. Sabe o que é? Falar muito de português. Não. Eu estou a falar que você não é português. O facto de você falar língua portuguesa. Você entendeu mal. Você não é português. Sabe por que entendeste mal? Sabe por que entendeste mal? Tens pressa de falar. Fisicamente. Tens pressa de falar. O que eu vou terra a terra. Você não vai voltar para a tua ancestralidade, para a tua espiritualidade na língua portuguesa. Você na língua portuguesa vai falar Santa Maria. Não vais falar na tua língua. Professor Cotatoni, não é melhor ouvir também? Tá bem. Aprenda a ouvir a opinião dos outros. Tu podes não concordar. Uma coisa é tu não concordares. Outra coisa é você subir por cima. Sabe o que é que vai dar? Lá em casa, que nós queremos passar
a visão. Câncer, aproveita o tempo. Lá em casa que nós queremos Vai passar. direito ao assunto. Vai direto ao assunto. Mas é preciso fazer aqui uma correção na minha maneira de ver. Lá em casa que nós queremos passar uma ideia de reconstrução de consciência nacional na perspectiva cultural, estamos numa sanzala a fazer barulho. Essa é a visão que eles têm. Não, mas também... Não, sabe por que estamos? Porque não está a haver entendimento. O entendimento não significa dizer que eu tenho que estar de acordo com o Isidro. Eu tenho que respeitar o ponto de vista dele. Posso não concordar. Se você subir em cima da minha fala, não está a ter urbanidade aqui no diálogo, entende? Mas ok, Agora, o que eu estava querendo Sim, dizer, sim. quando o Cota Toninguchi nunca vai ter um reencontro da ancestralidade e da cultura, na língua portuguesa, mas ele nunca. fala a língua dele. Não, eu estou a lhe dizer na língua. Quando ele me diz que nós falamos a língua do colonizado, somos É a fortes. opinião dele. É uma Só, realidade. se você não concorda com a opinião dele... É uma realidade. Ele- É que eu não mas posso isso não é anular. realidade. Por que não vai... Por que, Aproveita não, o deixa-me tempo, só aproveitar o aproveita o tempo. tempo. No meio, Faltam de 3 tudo, minutos. no meio de tudo Como é que isso... posso utilizar No meio de Isidro que não fala a tudo... língua nacional para que ele Um se momento só, reencontre? um momento só, Augusto. Vou te No esquecer meio, sobre no meio, a língua de, nacional? no meio de tudo Ninguém isso... disse isso, Tony Não, Gush. no meio de Tony tudo Gush, isso, só ninguém uma, disse isso. só uma vitória. Ah. No meio de tudo isso, só uma vitória. Devemos cultivar o espírito organizativo para comunicar mais. Direcionar E ao as mentes. invés de ficarmos a gastar energia... Não com está a muitas gastar co- nada. Sim. É normal. As pessoas têm desentendimento. Não, tem é de normal. haver debate. O desentendimento gera Debate. novas Começou interpretações. em conversa, acabou O em que é que eu debate. quero Algo dizer? só Deixa, rápido calma que só. eu queria pôr aqui, porque eu não consigo falar antes daquela... Não, Isidro, deixa-me só um não. minuto. Deixa- Deixa só terminar deixa a minha só- ideia. sim, sim. O que eu acho é, cada um fala o que pensa, o que acredita, e quando Mas é haver isso que estamos a- interesse para essa Vamos aproveitar o informação tempo. suscitar maiores debates, ela por si só se torna debate. Foi o Galego, que ok. aconteceu- Isidro, foi o que Isidro, aconteceu com expõe a o... ideia. Expõe a ideia. O seguinte... Com brevidade. No momento atual em que nós não estamos aqui a falar para nós que estamos aqui, nós estamos a falar para quem está do outro lado. Isso é um ponto. E essa pressa que nós temos de querer, tipo, atuar ou fazer as coisas sem fazer com que as pessoas entendam primeiro até onde é que vai o estômago da besta, não se faz nada. O que nós estamos aqui a tentar fazer é mandar a informação para fora e falar em soluções. Não é fácil falar em soluções numa sociedade que não sabe quais são os problemas que ela vive. Então aqui nós procuramos falar um tanto quanto dos problemas como também de soluções. Mas as soluções não podem ser postas na mesa sem que as pessoas tenham uma descrição de qual dos nossos reais problemas. Falou que os nossos problemas são espirituais, culturais. Nós temos vários problemas. Como é que as pessoas vão saber que os nossos problemas são culturais? Como vão saber que os nossos problemas são espirituais? Na medida que formos fazendo as nossas Orientando-as. comunicações, há pouco fizemos uma introdução, quando entramos fizemos uma introdução, e na introdução o Vidal, não é? O Vidal falou de línguas e nomes. Olha, era Ngelenge, ficou Gelenge. E já não estás a vibrar na mesma... Já não, Já não estás a vibrar na mesma... já não. Na mesma... E o meu, na mesma... nome, e o meu nome tradicional é Kesongo. É Kesongo. Mas E agora, colocaram... eu vou te perguntar, por que é tradicional? É o meu nome ancestral. Nunca devias dizer tradicional, Tá bem, devias dizer esse- o teu nome. este é uma- A questão é uma- aqui, é uma Geleng, questão. a questão aqui Não, é que nós... o Não, grande Geleng, problema é Geleng, esse. a questão aqui é que nós estamos sempre a ter uma visão etnográfica do problema. O problema aqui não é etnógrafo, é antropológico. O antropos, o cosmos, ok? O cosmos e o antropo. Eu tenho que ter a minha visão de mundo de acordo com o cosmos. Isso é língua nacional. Mas eu podia falar aqui em língua Isso é língua nacional. nacional. Tony Ngush. Temos que Eu podia. orientar. Tony Ngush. Nós Tony Ngush. precisamos Tony Ngush. sentir a Tony Ngush. irmandade Tony um- Ngush. Não, mas Tony uma Ngush. coisa, desculpa Tony só. Ngush. Mas- Outro grande problema. Vidal. Calma só, Vidal, calma. Miguel Neto. Outro grande problema que nós temos, Tony Ngush, nós não tocamos em tudo. Falamos do professor, não falamos da família. Quem come mal, bebe mal, anda de táxi, como anda, e há quem não anda de táxi, e há quem, como disse aqui o irmão, que está amarela porque come mal, não vai poder fazer
uma recuperação cultural forte. Nós temos aqui, calma só. Está a ver, por exemplo, é uma proposta. a cultura é uma imposição, porque nós estamos numa guerra cultural. Está a ver, Terminou o tempo, meus tá a ver senhores. o que o presidente Marcelo veio fazer aqui? Deve ser imposta. Deve ser Está imposta. entendendo? Meus senhores, terminou o tempo. Aqui estivemos O com... chinês impôs a cultura dele. Por que é que nós não podemos impor a cultura? Tá bem. Isidro. As invasões, Isidro. as novas invasões já não vêm de caravelas. Sim, vêm e com o pior é aviões que eles, por esperam exemplo, nos ainda na aeroportos. cultura, São calma só, 20 Isidro, horas em todo o eles espaço só falam, Eu vou eles só falam, comunicar. por exemplo, de direitos São- humanos. Depois da independência, por que antes da independência não falaram de direitos humanos? Isso é Obrigado. cultura Porque jurídica. era Obrigado, momento obrigado a Então- todos. Obrigado a todos que estiveram neste espaço. Voltaremos no próximo sábado às 18 horas. Aqui é Ponto de Encontro.